De volta com o nosso programa, é hora de você ficar bem informado. A Receita Federal vai abrir nesta quarta-feira a consulta ao 5º lote de restituição do imposto de renda deste ano. Nesse grupo estão cerca de 2 milhões de contribuintes que juntos vão receber mais de 2 bilhões de reais. O crédito bancário vai ser realizado no dia 15 deste mês. Também serão pagos aproximadamente 82 milhões e 600 mil reais a contribuintes idosos, além de 2.400 contribuintes com alguma deficiência física ou mental. Para conferir se sua declaração foi liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ainda ligar para o Receita Fone, o telefone é o 146. A restituição fica disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, ele deverá requerê-la por meio da internet, mediante o formulário eletrônico, que é o pedido de pagamento da restituição. Enfim, amanhã é dia de conferir se você tem um dinheirinho extra para receber, se a Receita já liberou a sua restituição do imposto de renda. Uma enfermeira da Espanha que tratou uma pessoa diagnosticada com ebola em Madrid foi contaminada com o vírus e se tornou a primeira a contrair a doença fora da África. O resultado da enfermeira deu positivo para o ebola em 2 testes separados, segundo os relatórios. Ela fez parte da equipe que tratou o padre espanhol, o Manuel Garcia Viejo, que morreu de ebola no último dia 25 de setembro. Esse padre morreu no Hospital Carlos III de Madrid depois de contrair ebola em Serra Leoa. Tem outro padre também, o espanhol, o Miguel Parrares, que morreu em agosto após contrair o vírus na Libéria. A enfermeira foi hospitalizada na manhã de ontem com sintomas de febre alta. Os médicos isolaram o setor de emergência do hospital, onde ela está sendo tratada. E nos Estados Unidos, as autoridades de saúde anunciaram agora que cogitam submeter a checagens adicionais nos aeroportos, onde os passageiros que desembarcam, quando eles vêm de países afetados pela epidemia de ebola no oeste da África. Essa é apenas uma das opções sendo analisadas pelo governo americano para tentar deter o contágio pela doença que só avança. Depois, é claro que o país, os Estados Unidos, registrou o primeiro caso confirmado de ebola lá nos Estados Unidos. Maria Cândida, agora é com você, nós vamos falar sobre relacionamento dentro do ambiente de trabalho. Você falou relacionamento, eu falei assim, será que vamos falar de relacionamento entre um casal? Mas não é, dessa vez. Ter um bom relacionamento com o chefe é uma questão que não envolve apenas fazer bem as tarefas do trabalho. Um profissional pode ser ótimo no que faz e, por não saber lidar com o superior, perde a oportunidade de apresentar ideias, resolver problemas e até mesmo ser promovido. Em casos extremos, um desentendimento no trabalho pode até levar a uma demissão desnecessária que poderia ser evitada com um simples jogo de cintura. Para dar algumas dicas de como deve ser a relação entre chefe e empregado, vamos bater um papo com o coach Alexandre Prates. Como vai? Bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Prazer. Olá, Alexandre. Fique à vontade. Tudo bem, obrigado. Bom, primeiro, como deve ser a relação entre chefe e empregado? Olha, é importante a gente sempre manter uma relação madura, né? E o que é uma relação madura? Independente se eu sou amigo do meu chefe fora do ambiente, independente se eu tenho muitos amigos, se é uma empresa que tem um cunho muitas vezes familiar, onde o ambiente ele extrapola o profissional, a relação ela precisa ser madura. O que é uma relação madura? É onde eu compreendo que dentro da empresa nós temos resultados para entregar, nós temos tarefas a serem cumpridas e ali nós somos profissionais. Então somos amigos, mas somos profissionais. Quando essa relação madura existe, nós podemos sim ter amizade, a gente pode sim tomar um chopp depois do trabalho, a gente pode almoçar junto, a gente pode visitar a casa do outro, mas quando há uma relação madura, o profissionalismo, no momento que tem que ser profissional, ele impera. Isso seria o ideal, né? Sim. Mas você tem casos, por exemplo, de chefes que se fazem de criança, por exemplo, psicologicamente um pouco alterados, né? Que você tem que estar sempre fazendo com que ele se sinta o chefe. Você já viu casos assim, né? Sim, muitos. E isso aí nós já estamos falando sobre vaidade, orgulho, egocentrismo, né? Nós já estamos falando de casos onde a pessoa precisa de um reconhecimento externo para que ela se sinta bem. Então ela precisa ser o tempo todo elogiada, ela tem que ser o tempo todo reconhecida. E isso não é só chefe, né? A gente tem muitos profissionais também que quando ele mantém uma relação um pouco mais estreita com o chefe, se há uma reunião de trabalho
e o chefe não elogiou um trabalho que ela fez, ela já fica magoada, ela se fecha, ela já não conversa mais como ela conversava antes. Por mais que né? eu faça, eu nunca sou reconhecido, não é isso? Isso, é esse vitimismo, às vezes, que é algo que, na minha opinião, mais cansa no mundo corporativo, né? É onde a pessoa tem que fazer aquele trabalho, ela é paga para fazer um determinado trabalho, mas ela quer ser reconhecida toda vez que ela faz aquilo bem, sendo que aquilo é o mínimo que ela tem que fazer. Então, esse vitimismo, esse egocentrismo, essa vaidade exagerada atrapalha muito os ambientes, porque a gente deixa de lado aquilo que é importante, o resultado, o trabalho, o cliente muitas vezes, e a gente fica muito refém do reconhecimento do outro. E aí passa a ser uma relação infantil. Alexandre, quando essa relação não é madura, quais os limites disso? Olha, primeiro ponto, a relação passa a não ser madura quando eu, como profissional, eu começo a ter um sentimento de perda nos relacionamentos. O que é esse sentimento de perda, né? Eu estou num ambiente onde, de repente, você é meu colega aqui de trabalho e, ao mesmo tempo, você é meu amigo pessoal, você é meu padrinho de casamento, sei lá. Mas, de repente, eu preciso cobrar você de alguma coisa, porque eu estou vendo que você está fazendo alguma coisa errada. Quer dizer, você é chefe e eu empregado, Exato. seria isso? Eu tenho que te cobrar. No momento que eu te cobro, você fica chateado comigo e eu fico com um sentimento de perda. Perda do que não que eu tenho medo de perder o profissional, eu tenho medo de perder o meu amigo. E o contrário também. Muitas vezes o chefe fica numa posição onde, se ele te cobra, você, por ser amigo dele, você fica chateado. E você, como profissional, muitas vezes, você fica com receio de falar alguma coisa para o seu chefe, que é o seu amigo, ou nem mesmo o seu chefe. Às vezes é um colega mesmo, onde você compartilha da mesma profissão, e você fica com receio de falar alguma coisa para ele, porque ele pode ficar chateado, ele pode ficar triste, ele pode não te convidar para almoçar domingo em casa, e aí você começa a ter uma relação onde você mistura os sentimentos pessoais com sentimentos profissionais. E as coisas não funcionam, porque num ambiente de trabalho, eu tenho que ter a liberdade para que eu possa te criticar, eu tenho que ter a liberdade para que eu possa apontar erros. Quando a gente não permite que essas coisas aconteçam, estamos vivendo num ambiente que não é nada maduro e vai ser prejudicial, tanto para a empresa quanto para o próprio profissional. Como corrigir essa situação? Quando eu percebo que a relação está realmente desequilibrada, justamente por conta de fatores emocionais, por ciúmes, por vaidade excessiva do chefe, como que eu vou controlar isso? Seja do lado do empregado, tanto do lado do empregador. Olha, a primeira coisa é a gente estabelecer os parâmetros da nossa relação, né? Então, se nós somos amigos fora, se realmente somos amigos, nós precisamos conversar, inclusive, fora do ambiente para que essas coisas fiquem claras. É, né? Sentar e fazer uma DR mesmo, é isso? Sim, a gente pode sentar e conversar, falar, olha, nós somos amigos, eu gosto aqui de você, eu quero manter uma relação contigo durante muito tempo, mas olha, no trabalho nós somos profissionais. Então ali a gente vai se cobrar, a gente vai brigar, mas depois de uma briga a gente vai sair para almoçar junto, nós somos amigos. Então tem que ter essa relação, ela tem que ser extremamente discutida. E no ambiente de trabalho também tem que ter essa discussão. Então a única solução é uma conversa franca, sincera, todas as vezes que a vaidade imperar, todas as vezes que essa infantilidade se mostrar presente. E se eu, de alguma maneira, eu fiquei chateado contigo, eu tenho que ter a liberdade para falar. Agora, esses parâmetros têm que ser extremamente bem estabelecidos. Agora, se no momento, se eu estou deixando que um lado profissional prejudique a minha amizade, é porque talvez a amizade ela não é tão forte assim. Então, nesse momento, é melhor que a gente então estabeleça os parâmetros e sigamos em frente. Eu acho que a maioria das pessoas, embora elas não admitam, elas não gostam do seu chefe. Tem problemas dos empregados. Eu acho que muito mais do que o caso que vocês citaram aqui. Ah, são amigos, querem tomar um chopinho e tal. Eu acho que a maioria fala, não gosto do meu chefe por causa disso, eu não gosto por causa disso, porque ele é autoritário, porque ele não deixa fazer isso. Enfim, eu acho que a maioria não gosta do seu chefe. Como lidar com isso? O que fazer indo num lugar que você não gosta da pessoa todos os dias? Olha, eu acho que a receita é a mesma. Primeiro, tem que ser profissional. E se aquela empresa para você, se onde você está trabalhando, é um ambiente que para você é importante construir uma carreira ali, aliás, é um ponto importante que você tocou, porque muitas demissões acontecem pelo conflito de relacionamento entre chefe e colaborador. Acontece muito, né? As pessoas não suportam muitas vezes trabalhar com um chefe que a sabota, né? Ou que ela não consegue de alguma maneira manter um relacionamento coeso. Quando isso ocorre, se aquela empresa é importante para você, você tem que se preocupar em fazer o teu trabalho, entregar o melhor resultado que você puder entregar, porque não há chefe no mundo que consiga bloquear uma pessoa que entrega bons resultados, que começa a construir uma imagem positiva na sua empresa. O que muitas pessoas fazem, que é um grande erro, no momento que elas começam a ter conflito com o chefe, elas baixam o seu desempenho.
elas se escondem, elas de repente começam a criar fofoca, quer dizer, ela se torna um profissional que é facilmente liquidado por esse chefe, porque ele começa a ver erros que ele pode apontar. Tem que ser o contrário. Se aquela empresa para você é importante, não deixe com que o seu chefe prejudique isso. Ou seja, entregue os melhores resultados possíveis. Porque com bons resultados, com um bom desempenho, não há chefe nenhum no mundo que vai conseguir te demitir. E o empregado que gosta de paparicar o chefe? Babar em cima do chefe? Fazer tudo que o chefe quer? Sempre. E aí? Cara, isso a primeira coisa é o seguinte, é muito comum, mas esse profissional, ele pode ser promovido, mas muitas vezes não. Por quê? Muitas vezes esse paparicar o chefe joga contra ele. E muita gente se engana achando que é o chefe que promove alguém. Muito pelo contrário, são as pessoas ao redor que te dão a chance de ser promovida. Então esse cara que paparica o chefe, ele pode a curto prazo ganhar com o chefe, mas a longo prazo ele perde com a equipe. Porque no dia que ele for liderar essa equipe, ele vai ter sérios problemas porque as pessoas já criaram uma imagem negativa. Paparicar nem sempre significa ter um bom rendimento. Vamos lembrar isso. São coisas que não caminham juntas. Não, e muitas vezes o cara que paparica, ele paparica porque ele não tem um bom rendimento. Então a única forma que ele tem para que ele consiga se sobressair é, de repente, ficar próximo do chefe. Quer dizer, quando eu não tenho competência, eu preciso construir alguma coisa. E muitas vezes esse paparicar é uma defesa de quem não consegue entregar bons resultados. Agora, nessa relação entre patrão e empregado, nós somos amigos, né? Eu, amigo do Alexandre, o Alexandre é o meu patrão. Como que eu devo chegar até você para pedir um aumento? Como eu, amigo teu, mas teu funcionário, como eu faço isso? Olha, a primeira coisa, eu sou meio contrário de pedir aumento, sabe? Eu acho que o aumento ele é um reconhecimento daquilo que você faz bem. Mas se for um momento que você está entregando bons resultados, independente se você é meu amigo ou não, a única forma que você tem para pedir um bom aumento é mostrando quais são os resultados que eu tenho. O que você fez para merecer esse aumento? Exatamente. É isso? Ninguém pode pedir aumento, jamais façam isso, aliás. Pedir aumento porque o seu filho precisa, porque a escola aumentou. Ninguém te dá aumento porque está com dó de você. Você merece aumento quando você fala, ó, esse aqui é o resultado que eu tenho e por isso eu mereço aumento. E quando você realmente entrega resultado, o aumento é merecido e ele naturalmente ocorre. Agora, nunca peça aumento indo para o lado emocional, porque geralmente não funciona. A gente tem seu livro aqui, A Reinvenção do Profissional, né? Você fala sobre tudo isso que a gente falou aqui. Tudo isso e muito mais, porque na verdade esse livro ele é um grande estudo sobre o mundo corporativo do futuro e sobre as novas tendências profissionais, ou seja, quais são os comportamentos que o profissional vai ter que colocar em jogo. E tem algo que eu falo muito a todo momento, que é sobre resultado. Independente da sua profissão, independente do seu nível hierárquico numa empresa, o resultado é o que te sustenta e é o resultado que faz com que a sua carreira decole. E aqui no livro a gente fala muito sobre esses comportamentos e de que maneira que você pode entregar melhores resultados na sua Alexandre, carreira. há quanto tempo você estuda relacionamento humano, né, nas relações de trabalho aí? Comportamento humano nas relações de trabalho? Olha, desde que eu comecei minha carreira como executivo, já faz aproximadamente 15 anos, né? E há 5, 6 anos, muito fortemente, quando eu comecei as minhas formações em coaching. Isso tem mudado? Você percebe uma mudança no comportamento das pessoas? O tempo todo, né? Eu acho que nós estamos vivendo um mundo conectado. E esse mundo conectado hoje faz com que as pessoas busquem informações a todo momento. Nós temos pessoas muito informadas, mas temos pessoas também com uma grande dificuldade em relacionamento dia após dia. O que era para ser uma evolução, a tecnologia muitas vezes trouxe uma involução. As pessoas preferem hoje conversar por WhatsApp do que realmente ter uma boa conversa ao vivo, né? Os e-mails, infelizmente, trocaram alguns relacionamentos olho a olho, que faz tanta diferença. A sociedade está mais fria. Está um pouco mais frio. Alexandre, muito obrigado pela presença. Obrigado. Prazer foi Os meu. contatos estão Obrigado. aparecendo aí no vídeo, inclusive para que você possa adquirir o livro do Alexandre. Caso tenha ficado alguma dúvida, nós vamos então agora, Maria, para um rápido intervalo, porque daqui a pouquinho é a hora gostosa do nosso programa. Vamos ter hoje uma torta de palmito, é de dar água na boca. Eu sei que você está em delícia. casa, não vai perder. Daqui a pouquinho aqui no Tudo Posso.